Fala, galera! Tudo sussa na montanha-russa? Se liga só nessa, já pensou se do nada você se visse no meio do mato, vivendo como um bicho? Tipo, andando de quatro, comendo o que encontrasse pela frente, sem celular, sem internet. Imaginou? Parece coisa de filme do Zé do Caixão, né? Mas a real é que a gente já encontrou cada história de criança criada por animais que é de arrepiar. É sério! Ao longo dos anos, vários casos reais bizarros vieram à tona, mostrando que a linha entre a realidade e a ficção é mais fina que um fio de cabelo. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério. No vídeo de hoje, preparei 5 histórias inacreditáveis de crianças que foram encontradas vivendo com animais selvagens. Apertem os cintos e se preparem para conhecer casos que vão fazer vocês ficarem de cabelo em pé, mostrando que a natureza pode ser um paraíso e um pesadelo ao mesmo tempo. Nossa expedição começa lá na Índia, no século XIX. Imaginem só, caçadores se aventurando por uma floresta mais fechada que porta de cadeia, quando de repente dão de cara com uma alcateia de lobos. Até aí, tudo normal, certo? Só que no meio dos lobos, eles encontram um moleque. É isso mesmo que vocês ouviram. Um garoto de uns 6 anos de idade, andando de 4, dividindo a marmita com os lobos e sem fazer a mínima ideia do que era ser gente. O nome dele era Dina Sanichar, e ele se tornou um dos casos mais famosos de crianças selvagens da história. Os caras ficaram chocados, né? Tentaram levar o garoto de volta para a civilização, mas não foi moleza, não. Ele rosnava, mordia e só queria saber de voltar para a selva. A galera até tentou ensinar ele a falar, a se vestir, a comer como gente, mas o cara só queria saber de carne crua e de andar pelado. No fim das contas, o Dina nunca conseguiu se adaptar totalmente à vida humana. Ele morreu jovem, sem nunca ter aprendido a falar direito. A história dele é tão sinistra que muita gente acredita que ele foi a inspiração para o Mowgli, do Livro da Selva. E aí, será que o Rudyard Kipling se baseou em casos reais para escrever a história? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Da Índia, a gente pega nosso passaporte e vai direto para a Rússia em 2008. Mas se preparem, porque essa história é de cortar o coração. Em um apartamento comum, como qualquer outro, policiais encontraram um garoto de 7 anos vivendo em condições absurdas. O lugar estava imundo, cheio de gaiolas, e dentro delas, dezenas de pássaros. E o garoto, bom, ele estava lá também, trancado com os pássaros. Mas não era só isso. A mãe dele, que morava com ele, tinha problemas sérios e basicamente tratava o próprio filho como se ele fosse um passarinho. Sério, galera, que tristeza. O garoto nunca tinha tido contato normal com outros humanos, nunca tinha brincado, nunca tinha ido à escola. Ele passava os dias imitando os pássaros, piando, batendo os braços como se fossem asas. Ele não sabia falar, não entendia o que as pessoas diziam. Para ele, ele era um pássaro. Os assistentes sociais ficaram chocados com o caso e o garoto foi levado para um abrigo. Ele começou a receber tratamento psicológico, mas os especialistas disseram que ele ia ter muita dificuldade para se recuperar do trauma. Essa história é um soco no estômago, né? Mostra como a falta de amor e de cuidado podem ser devastadoras. Capítulo 3. Marcos Rodrigues Pantoja. O menino que virou lobo. Agora, segurem seus chapéus, porque a gente vai para a Espanha de 1957. Em um vilarejo no fim do mundo, no meio das montanhas, um pastor encontrou um garoto de 12 anos vivendo com lobos. Não é o roteiro de um filme, é a vida real mesmo. O garoto, chamado Marcos Rodrigues Pantoja, tinha sido abandonado pela família quando tinha apenas 7 anos de idade. Sem ninguém para cuidar dele, ele encontrou abrigo e proteção em uma alcateia de lobos. E o mais impressionante é que os lobos o acolheram. Ele aprendeu a caçar, a encontrar comida, a se proteger do frio e dos perigos da floresta. Ele até desenvolveu um olfato e audição muito mais aguçados que o normal, para conseguir sobreviver naquele ambiente hostil.
Por mais de 10 anos, Marcos viveu como um lobo entre lobos. Quando foi encontrado e levado de volta à civilização, ele não sabia falar, andava de quatro e tinha comportamentos totalmente selvagens. Imaginem o choque. A adaptação foi extremamente difícil e ele nunca se esqueceu da família de lobos que o acolheu. A história de Marcos é tão incrível que virou documentário, mostrando como a natureza pode ser um lugar cruel, mas também surpreendentemente acolhedor. Capítulo 4. John Sebunya, de menino macaco a astro da música. Preparem-se para uma viagem emocionante para Uganda, nos anos 90. Lá, um garoto chamado John Sebunya presenciou uma tragédia, a morte dos próprios pais. Sem ter para onde ir apavorado, ele fugiu para a floresta. E foi lá, no meio da mata fechada, que ele encontrou uma nova família. Uma família de macacos. É sério, gente. Os macacos acolheram o John como se ele fosse um deles. Ele aprendeu a escalar árvores como ninguém, a encontrar os melhores frutos e a se comunicar com os outros macacos. Ele passou anos vivendo na floresta, até que foi encontrado e levado de volta para a civilização. A história do John podia terminar aqui, mas ela tem um reviravolta incrível. Apesar de todos os traumas que ele sofreu, ele encontrou na música uma forma de se conectar com o mundo. Ele aprendeu a cantar em um coral e descobriu um talento nato para a música. Olha que incrível! A história do John nos mostra que a resiliência humana não tem limites e que a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Capítulo 5. Tipi Degré, uma infância mágica na selva africana. E para fechar com chave de ouro, a gente viaja para o coração da África para conhecer a história da Tipi Degré. Ao contrário das outras crianças, a Tipi não foi abandonada. Ela teve a sorte de crescer cercada pela natureza exuberante da África, junto com os pais, que eram fotógrafos de vida selvagem. Mas a relação da Tipi com a natureza ia muito além da de uma criança comum. Ela era amiga íntima dos animais. Sério. Ela cresceu brincando com elefantes, guepardos, crocodilos. Sim, crocodilos. Ela tinha uma conexão tão forte com os animais que parecia até ter um dom especial. A história da Tipi é linda e inspiradora, mostrando que a convivência harmoniosa entre humanos e animais é possível e que a natureza pode ser um lugar mágico. Ela escreveu um livro contando suas aventuras, que virou um sucesso absoluto, e suas fotos rodaram o mundo, encantando a todos com a beleza e a pureza da sua relação com os animais. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A gente deu a volta ao mundo sem sair do lugar, né? Essas histórias são de explodir a cabeça, né? Elas nos fazem questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre a natureza humana e sobre a capacidade de adaptação. Em alguns casos, a natureza foi cruel, roubando a infância e deixando marcas profundas. Em outros, ela foi um abrigo, um lar, uma família. Mas uma coisa é certa: essas crianças viveram entre dois mundos. Elas aprenderam a sobreviver em condições extremas, desenvolveram habilidades incríveis e nos mostraram que a realidade pode ser muito mais bizarra do que a ficção. E aí, o que vocês acharam dessas histórias? Deixem suas teorias, dúvidas e palpites nos comentários. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos que também curtem uma boa dose de mistério e bizarrices. E aí, bora desvendar mais mistérios juntos? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.